Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso pequeno estudo diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje os nossos grãozinhos trazem para a gente o capítulo 15 ainda, a continuação da leitura de ontem, fora da caridade não há salvação. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: E fazei o mesmo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas faz mais do que recomendar a caridade, coloca-a claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura e a alegoria. Há homens como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar. Para melhor ser aceito, devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes, quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e pontos sobre os quais não podia se explicar claramente. Mas ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que dirige o inquérito? O juiz pergunta-se se cumpriu esta ou aquela formalidade, observou mais ou menos tal ou tal prática exterior? Não, ele não inquire senão de uma coisa, a prática da caridade, e a sentencia dizendo: Vós que assististes vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duro para com eles, passai à esquerda. Ele se informa da ortodoxia da fé? Faz uma distinção entre aquele que crê de um modo e o que crê de outro? Não, porque Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras.
a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E por quê? É a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Muito bem, então nós já falamos muitas vezes, né, que o único caminho para a salvação é a caridade. E Jesus vem aqui e coloca isso para a gente novamente, né? Coloca a caridade acima de todas as outras virtudes. Por quê? Porque ela engloba todas as virtudes. Ela engloba tudo. Caridade é um sentimento maior. É um sentimento maior, porque ele engloba um grande sentimento, que é o amor. Então, se o amor está englobado pela caridade, é porque a caridade resume, né? Resume aquilo que Jesus trouxe para todos nós, da lei de amor. Ele resume tudo nessa simples palavra e nessa simples atitude, simples entre aspas, porque é muito difícil, que é levar ao outro o que o outro precisa, sabendo, né? Sabendo que eu estou fazendo ao outro aquilo que eu precisava que o outro fizesse por mim um dia, se eu precisasse, né? Então, fazer ao próximo o que eu quero que seja feito a mim, se eu necessitar. É dar de si o melhor que se tem. O melhor sentimento, a melhor roupa, a melhor comida, a melhor mensagem, o melhor abraço, não é? É dar de si o melhor ao próximo. É o único caminho, gente. É praticar tudo o que Deus pediu para a gente praticar e o que Jesus trouxe para a gente. É praticar tudo isso para a gente seguir o caminho reto e conseguir a salvação do nosso espírito, né? O que quer dizer a salvação do nosso espírito? Porque naquela época a salvação era ir para o céu, não é? Então, para nós, a salvação do espírito é esse espírito evoluir, é esse espírito crescer, é esse espírito chegar num patamar de pureza. Isso é a salvação. Então, se a caridade é o único caminho para isso, vamos praticar cada vez mais a caridade. Tá certo? O bom samaritano é aquele que não olha a quem está fazendo o bem. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 9 ainda, a questão 555. Que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, dotada de certas faculdades, como a força magnética ou a segunda vista. Então, como eles fazem coisas que não compreendeis, os acreditais dotadas de uma força sobrenatural. Vossos sábios frequentemente não passam por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos sobre os quais a ignorância bordou uma infinidade de fábulas, onde os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento claro dessas duas ciências, que por assim dizer são apenas uma, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis naturais e o que é uma crença ridícula. Bom, gente, feiticeiro, né? Feiticeiro não é aquele que está aqui para fazer feitiço, fazer mal, né? Feiticeiro é um termo que é usado, ou foi mais usado, né, para pessoas que tinham um certo dom, né, e que a maioria de nós ainda não compreendia o que eram esses dons, né? Então essa pessoa é feiticeira, né? Faz feitiço, faz isso, faz aquilo. Não.
Feiticeiro é uma pessoa comum, só que ela tem um dom, né, a mais, e que o Espiritismo veio mostrar para a gente que isso é tudo natural, né? É o magnetismo, é uma força maior que consegue suplantar, né, a nossa ignorância ainda. Então todos que são chamados feiticeiros não são nada além do que pessoas normais que possuem um dom a mais e trabalham com esse dom, né, em benefício, supostamente, de outras pessoas, né, ou de si mesmo, né? Então, feiticeiros são aqueles que utilizam os dons naturais, né, os dons naturais, e que muitos ainda não têm a condição de compreender o que são, como são produzidos esses fenômenos que esses feiticeiros, entre aspas, produzem. Tá certo? É isso só, bom, que eu entendi, né, gente? Peço a todos aí que comentem, né? Deixem nos comentários aí suas opiniões. Agradeço a todos aqui a participação com a gente juntos, né? Nos ajudando aqui no crescimento do canal, a levar a doutrina espírita, a levar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a todos que precisam um pouquinho dela. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, uma ótima quinta-feira para todos nós.